Voleibol de base, diretrizes para o desenvolvimento e formação integral do atleta. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira. Julho de 2026. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, tendo como objeto central a formulação de diretrizes para o desenvolvimento e a formação integral de jovens atletas de voleibol. A relevância do tema para as ciências sociais aplicadas reside na necessidade premente de superar modelos de treinamento exclusivamente centrados no rendimento imediato, em direção a abordagens que reconheçam a complexidade do ser humano em formação. O recorte metodológico adotado fundamenta-se em uma revisão narrativa da literatura nacional e internacional, abrangendo produções das últimas 2 décadas, com ênfase em estudos que articulam a pedagogia do esporte, a psicologia do desenvolvimento e a fisiologia do exercício aplicada a crianças e adolescentes. A contribuição esperada do artigo consiste na sistematização de princípios orientadores para treinadores, gestores e formuladores de políticas públicas, capazes de conciliar a excelência técnica com a promoção da saúde, da autonomia e do bem-estar dos atletas em formação, em um esporte que figura entre os mais praticados no Brasil e no mundo. Resumo: o voleibol de base constitui um campo de conhecimento e prática que demanda articulação entre múltiplas dimensões do desenvolvimento humano. Este artigo tem como objetivo geral analisar e sistematizar diretrizes para o desenvolvimento e a formação integral de jovens atletas de voleibol, a partir de uma perspectiva que integra as dimensões técnica, tática, física, psicológica e sociocultural. A metodologia adotada foi a revisão narrativa da literatura, com busca em bases indexadas como Cielo, periódicos CAPES, PubMed, Springer e Google Scholar, priorizando publicações dos últimos 10 anos, sem desconsiderar obras clássicas fundamentais. Os principais achados indicam que a formação integral no voleibol de base requer: a. Planejamento sistematizado com metas pedagógicas claras e indicadores de desenvolvimento. B. Adoção do modelo de desenvolvimento a longo prazo do atleta, Long Term Athlete Development, LTAD, como referência para a periodização e a progressão das cargas. C. ênfase na diversificação esportiva nas fases iniciais, em contraposição à especialização precoce. D. Integração de competências socioemocionais e psicossociais ao processo de treinamento. E alinhamento entre as propostas formativas da Confederação Brasileira de Voleibol e as diretrizes pedagógicas da Base Nacional Comum Curricular. Conclui-se que a excelência no voleibol de base não se restringe à formação de atletas de alto rendimento, mas abrange a construção de cidadãos autônomos, saudáveis e socialmente integrados, o que exige um compromisso ético e pedagógico por parte de todos os agentes envolvidos. Palavras-chave: voleibol, formação esportiva, desenvolvimento integral, pedagogia do esporte, categorias de base. Introdução. O voleibol, desde sua criação por William G. Morgan em 1895, nos Estados Unidos, consolidou-se como uma das modalidades esportivas mais praticadas em âmbito global, com destaque para o Brasil, que figura entre as principais potências mundiais tanto no cenário masculino quanto no feminino. O sucesso alcançado pela seleção brasileira adulta, com títulos olímpicos, mundiais e da Liga das Nações, não ocorre por acaso. Ele é o coroamento de um processo sistemático de formação de atletas que se inicia nas categorias de base e se estende por anos de dedicação e aprimoramento. Marques et al., 2014. No entanto, a ênfase excessiva nos resultados de curto prazo e a pressão por desempenho imediato tem gerado distorções preocupantes no processo formativo, como a especialização precoce, o aumento da incidência de lesões por overuse, lesões por uso excessivo, e o abandono esportivo na adolescência. Ribeiro e Hungria, 2026. O problema de pesquisa que orienta este trabalho pode ser formulado nos seguintes termos: quais diretrizes devem orientar o desenvolvimento e a formação integral de jovens atletas de voleibol, de modo a conciliar o aprimoramento do desempenho esportivo com a promoção da saúde física, do bem-estar psicológico e da formação cidadã?
Essa questão emerge da constatação de que, embora a literatura especializada venha acumulando evidências sobre os benefícios de abordagens pedagógicas centradas no atleta, ainda persiste uma lacuna entre o conhecimento produzido e as práticas efetivamente adotadas nos clubes, escolas e associações esportivas. O objetivo geral deste estudo consiste em analisar e sistematizar diretrizes para o desenvolvimento e a formação integral de jovens atletas de voleibol. Como objetivos específicos, propõe-se a identificar os fundamentos teóricos e metodológicos que embasam a formação esportiva nas categorias de base, b. Analisar as propostas de padronização das competições de base da Confederação Brasileira de Voleibol, CBV, à luz da pedagogia do esporte, c. Discutir os riscos da especialização precoce e a importância da diversificação esportiva, d. Propor princípios para a integração das dimensões psicossociais e socioemocionais ao treinamento, e sugerir indicadores para o monitoramento do desenvolvimento integral do atleta. A justificativa para a realização deste estudo é múltipla. Em termos teóricos, ele contribui para a sistematização de um campo de conhecimento que ainda carece de articulações mais consistentes entre a ciência do esporte, a pedagogia e a psicologia do desenvolvimento. Em termos práticos, as diretrizes aqui propostas podem subsidiar a atuação de treinadores, preparadores físicos, psicólogos do esporte e gestores esportivos, oferecendo parâmetros para a tomada de decisão em contextos de treinamento e competição. Ademais, a relevância social do tema é inegável, considerando que o voleibol é praticado por milhões de crianças e adolescentes no Brasil, muitos dos quais encontram no esporte uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e de inserção social. 2. Desenvolvimento. 2,1 Fundamentos da formação esportiva no voleibol de base. A formação esportiva em categorias de base deve ser compreendida como um processo pedagógico intencional e sistemático, que transcende a mera transmissão de técnicas e táticas. Conforme salientam Ribeiro e Hungria, 2026, o planejamento esportivo nessas categorias organiza e dá sentido a todo o processo formativo, integrando de forma coerente as dimensões técnica, tática, física, psicológica e sociocultural do desenvolvimento do jovem atleta. Quando esse processo ocorre de maneira articulada, cria-se um ambiente favorável à aprendizagem significativa, ao amadurecimento esportivo e à formação integral. A noção de formação integral, por sua vez, remete a uma concepção de desenvolvimento humano que ultrapassa a dimensão estritamente motora ou técnica. Trata-se de reconhecer que o jovem atleta é um ser em formação, com necessidades e potencialidades que se expressam em múltiplos planos: biológico, psicológico, social e cultural. Nesse sentido, a prática do voleibol, quando orientada por uma perspectiva socioeducativa, contribui significativamente para a formação integral dos indivíduos, desenvolvendo não apenas as técnicas e regras do esporte, mas também aspectos como cooperação, resiliência, autoconhecimento e cidadania. Correa, 2026. O voleibol, portanto, é um esporte de precisão, potência e estratégia, mas, acima de tudo, é um esporte de formação. Um dos referenciais teóricos mais influentes no campo da formação esportiva é o modelo de desenvolvimento a longo prazo do atleta, Long Term Athlete Development, LTAD. Esse modelo, adotado por diversas federações nacionais e internacionais, estabelece diretrizes para o treinamento, a competição e a recuperação, considerando a idade cronológica e, sobretudo, a idade biológica e o estágio de desenvolvimento do atleta. O LTAD categoriza o desenvolvimento do atleta em estágios baseados na idade de desenvolvimento, orientando a introdução, aquisição, consolidação e refinamento de habilidades em pontos distintos da vida. Para o voleibol, as etapas do LTAD incluem desde a fase de iniciação esportiva, aproximadamente dos 5 aos 10 anos, passando pela fase de treinamento e competição, dos 11 aos 16 anos, até a fase de alto rendimento e excelência, a partir dos 17 anos, cada uma com ênfases específicas no desenvolvimento de capacidades físicas, técnicas, táticas e psicossociais. 2,2 A padronização das competições de base pela Confederação Brasileira de Voleibol.
Em 2024, a Confederação Brasileira de Voleibol, CBV, apresentou uma proposta de padronização das competições de base da modalidade, com o objetivo de promover maior equidade, segurança e desenvolvimento pedagógico nas categorias infanto-juvenis. Krahenbuhl et al., 2024, analisaram essa proposta sob a ótica da pedagogia do esporte, identificando 14 adaptações relacionadas à função e estrutura do jogo, como tamanho de quadra e rede, número de jogadores, sistema de jogo e de pontuação. Além disso, os pesquisadores delimitaram 6 categorias reflexivas que orientam a proposta: currículo e desenvolvimento do atleta, promoção do jogo, desenvolvimento de técnica e tática, aprendizagem cognitiva e emocional, especialização precoce, e promoção do esporte e da participação. Essas adaptações refletem um movimento internacional em direção a modelos de competição mais adequados às características e necessidades das crianças e adolescentes. A redução das dimensões da quadra e da altura da rede, por exemplo, visa facilitar a execução dos fundamentos e promover maior participação e sucesso nas ações de jogo, o que contribui para a motivação e o engajamento dos jovens atletas. Do mesmo modo, a flexibilização do sistema de pontuação e do número de jogadores em quadra busca criar situações de aprendizagem mais ricas e variadas, em que todos os participantes tenham oportunidades de vivenciar diferentes posições e funções. A análise de Krahenbuhl et al., 2024, também destaca a preocupação com a especialização precoce, fenômeno que tem sido amplamente discutido na literatura especializada. A especialização precoce refere-se ao início precoce e à prática intensiva e exclusiva de uma única modalidade esportiva, em detrimento de outras experiências motoras e lúdicas. Pesquisas demonstram consistentemente que a especialização precoce eleva significativamente as taxas de burnout, esgotamento físico e emocional, entre jovens atletas, com estudos indicando que atletas que se especializam antes dos 12 anos têm 70% mais probabilidade de sofrer lesões por overuse e apresentam taxas de abandono 50% maiores até os 15 anos. Além disso, a especialização precoce está associada a um maior risco de lesões musculoesqueléticas, devido à repetição excessiva de gestos motores específicos e à falta de desenvolvimento de uma base motora ampla e diversificada. Em contraposição à especialização precoce, a literatura recomenda a diversificação esportiva nas fases iniciais do desenvolvimento, ou seja, a participação em múltiplas modalidades esportivas e atividades motoras, de modo a promover o desenvolvimento de um repertório motor amplo, reduzir o risco de lesões e aumentar a motivação e o prazer pela prática esportiva. Estudos sugerem que a diversificação precoce é um caminho viável para alcançar a excelência no voleibol, destacando-se a importância de praticar com pares mais velhos uma vez que a especialização na modalidade principal tenha ocorrido. 2,3 Dimensão técnica e tática, princípios para o treinamento. O desenvolvimento técnico e tático no voleibol de base deve ser orientado por princípios pedagógicos que respeitem as características etárias e o nível de desenvolvimento dos atletas. Em vez de priorizar a repetição mecânica de gestos motores isolados, a abordagem recomendada valoriza a aprendizagem situada e significativa, em que os fundamentos são ensinados e praticados em contextos que se aproximam das situações reais de jogo. Essa perspectiva, alinhada à teoria ecológica da cognição, Araújo et al., 2019, reconhece que a tomada de decisão e a execução técnica emergem da interação dinâmica entre o atleta, os companheiros, os adversários e o ambiente de jogo. No âmbito da organização do treinamento, a periodização específica para o voleibol propõe que o treino com bola seja organizado com 3 conteúdos fundamentais: sequência definida dos fundamentos, esforço dos fundamentos e situação de jogo, Júnior, 2019. Essa estrutura permite que o atleta desenvolva progressivamente a capacidade de executar os gestos técnicos em diferentes níveis de complexidade e intensidade, integrando-os às demandas táticas e estratégicas do jogo. A periodização do treinamento, compreendida como uma estrutura de planejamento em ciclos, constitui ferramenta fundamental para otimizar os resultados, evitando tanto a estagnação quanto o excesso de carga.
Um dos modelos de periodização que tem sido aplicado com sucesso no voleibol de base é o modelo ATR, acumulação, transformação e realização, que organiza o treinamento em 3 momentos interligados: a acumulação de capacidades físicas e técnicas, a transformação dessas capacidades em habilidades específicas, e a realização, ou seja, a aplicação dessas habilidades em situações de competição. Joanella, 2022. Esse modelo, ao considerar as especificidades de cada faixa etária e as demandas do calendário competitivo, contribui para uma preparação mais equilibrada e sustentável. É importante ressaltar que o treinamento técnico e tático não deve ser dissociado do desenvolvimento das capacidades físicas e coordenativas. O voleibol exige um conjunto de habilidades motoras que incluem saltos, deslocamentos rápidos, mudanças de direção, lançamentos e recepções, os quais dependem de níveis adequados de força, potência, agilidade, coordenação e equilíbrio. O desenvolvimento dessas capacidades, no entanto, deve respeitar os períodos sensíveis do crescimento e da maturação biológica, evitando sobrecargas excessivas que possam comprometer a saúde e o desenvolvimento dos jovens atletas. 2,4 Dimensão física e maturacional, respeitando os ritmos do desenvolvimento. Uma das especificidades do trabalho com crianças e adolescentes é a heterogeneidade dos ritmos de crescimento e maturação. Em uma mesma categoria etária, é comum encontrar atletas com diferenças significativas de estatura, massa corporal, força e maturidade biológica, o que impõe desafios ao treinador no planejamento das atividades e na distribuição das cargas de treinamento. O modelo LTAD aborda essa questão ao recomendar que o treinamento seja pautado pela idade de desenvolvimento, developmental age, e não exclusivamente pela idade cronológica. Durante a fase de treinamento e competição, que corresponde aproximadamente dos 11 aos 16 anos para o sexo masculino e dos 10 aos 15 anos para o feminino, ocorrem os períodos críticos para o desenvolvimento de capacidades físicas fundamentais, como a capacidade aeróbica, a velocidade e a força. É nesse período que as habilidades básicas do voleibol devem ser consolidadas, e a ênfase do treinamento deve se concentrar no desenvolvimento de uma base motora ampla e na aquisição de padrões de movimento corretos. A introdução de exercícios de força com pesos, por exemplo, deve ser cuidadosamente dosada e acompanhada, respeitando os momentos de pico de crescimento e as recomendações de especialistas. A gestão da carga de treinamento é outro aspecto crucial na dimensão física. O princípio da progressão gradual e da individualização deve ser rigorosamente observado, de modo a evitar lesões e permitir a recuperação adequada. Recomenda-se que todos os atletas tenham pelo menos 5 horas entre as sessões de treinamento, quando realizam 2 sessões no mesmo dia, e que disponham de pelo menos um dia inteiro de descanso por semana. Além disso, o planejamento do treinamento e da competição deve considerar não apenas a carga física, mas também a carga psicológica e emocional, assegurando momentos de recuperação ativa e de lazer. 2,5 Dimensão psicológica e psicossocial, a formação do atleta como pessoa. A dimensão psicológica e psicossocial do treinamento tem ganhado crescente atenção na literatura especializada, embora ainda ocupe um espaço menor do que o desejado na prática cotidiana dos treinadores. Almeida, 2022. Os componentes psicossociais exercem importante papel na trajetória esportiva de atletas de voleibol, influenciando desde a motivação e a autoconfiança até a capacidade de lidar com a pressão, a ansiedade e as adversidades. Santos Mendes et al., 2017. A ansiedade pré-competitiva é um fenômeno comum entre jovens atletas, muitas vezes exacerbada pela inexperiência, pela falta de maturidade emocional e pela expectativa de desempenho. Alves, 2025. A pressão por resultados, as cobranças de treinadores e familiares, e a comparação com os pares podem impactar profundamente a saúde mental dos jovens atletas, gerando estresse, desmotivação e, em casos extremos, o abandono da prática esportiva. Nesse contexto, a atuação do psicólogo do esporte e a incorporação de competências socioemocionais ao treinamento são fundamentais para promover o bem-estar e o desenvolvimento saudável dos atletas.
Uma abordagem promissora nesse campo é a do desenvolvimento positivo do jovem, Positive Youth Development, PYD, que visa fomentar o crescimento holístico de crianças e adolescentes por meio da participação em programas esportivos. A aplicação do PYD no voleibol envolve a integração de habilidades para a vida, life skills, ao treinamento, tais como trabalho em equipe, comunicação, liderança, resiliência, tomada de decisão e gestão do tempo. Ao desenvolver essas competências, o jovem atleta não apenas melhora seu desempenho dentro de quadra, mas também se prepara para os desafios da vida fora dela. O ensino por meio de jogos, Teaching Games for Understanding, TGFU, tem se mostrado uma estratégia eficaz para promover o desenvolvimento cognitivo e psicossocial no voleibol escolar. Estudos revelam que essa abordagem melhora aspectos relacionados ao domínio tático-técnico, à autoconfiança, à motivação e ao controle da ansiedade. Ao propor situações-problema que exigem raciocínio rápido e tomada de decisão em equipe, o TGFU estimula não apenas o aprendizado do jogo, mas também o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais que transcendem o esporte. 2,6 Diretrizes para a formação integral no voleibol de base. A partir da análise dos fundamentos teóricos e das evidências empíricas apresentadas, é possível sistematizar um conjunto de diretrizes para o desenvolvimento e a formação integral de jovens atletas de voleibol. Essas diretrizes, organizadas em 5 eixos, não devem ser vistas como prescrições rígidas, mas como princípios orientadores que devem ser adaptados às especificidades de cada contexto. Primeiro eixo: planejamento sistematizado com metas pedagógicas. O planejamento deve transcender a organização logística de treinos e competições, assumindo um caráter pedagógico que defina metas de desenvolvimento para cada fase etária e para cada atleta, com indicadores que permitam monitorar o progresso ao longo do tempo. Metas bem delimitadas e indicadores consistentes orientam intervenções mais eficazes e alinhadas às necessidades de cada faixa etária. Segundo eixo: adoção do modelo de desenvolvimento a longo prazo. O LTAD ou modelo similar deve servir como referência para a periodização, a progressão das cargas, a definição de ênfases e a organização da competição. Isso implica reconhecer que o desenvolvimento do atleta é um processo que se estende por anos e que os resultados de curto prazo não devem comprometer o potencial de longo prazo. Terceiro eixo: diversificação esportiva e combate à especialização precoce. Nas fases iniciais da formação, até aproximadamente os 12 anos, a ênfase deve recair sobre a diversificação de experiências motoras, com a participação em múltiplas modalidades esportivas e atividades lúdicas. A especialização no voleibol deve ser progressiva e ocorrer tardiamente, após a aquisição de uma base motora ampla e o desenvolvimento das capacidades físicas e coordenativas básicas. Quarto eixo: integração das competências psicossociais e socioemocionais. O treinamento deve incorporar, de forma intencional e sistemática, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como autoconhecimento, empatia, comunicação, trabalho em equipe, resiliência e gestão do estresse. A atuação do psicólogo do esporte e a formação continuada dos treinadores nessa área são fundamentais para a efetivação dessa diretriz. Quinto eixo: alinhamento entre as políticas formativas e as práticas pedagógicas. As diretrizes estabelecidas pela Confederação Brasileira de Voleibol para a padronização das competições de base devem ser alinhadas com as práticas pedagógicas adotadas nos clubes e escolas, de modo a garantir coerência entre o que é proposto e o que é efetivamente vivenciado pelos atletas. 3. Conclusão. O presente estudo teve como objetivo analisar e sistematizar diretrizes para o desenvolvimento e a formação integral de jovens atletas de voleibol, a partir de uma perspectiva que integra as dimensões técnica, tática, física, psicológica e sociocultural. A revisão da literatura permitiu identificar que a formação integral no voleibol de base é um processo complexo e multifacetado, que exige dos treinadores, gestores e formuladores de políticas públicas uma abordagem pedagógica intencional, sistemática e centrada no atleta.
Entre os principais achados, destaca-se a constatação de que o planejamento esportivo, quando compreendido como eixo organizador do processo formativo, articula as diferentes dimensões do desenvolvimento e cria um ambiente favorável à aprendizagem significativa e ao amadurecimento esportivo. A proposta de padronização das competições de base da Confederação Brasileira de Voleibol, analisada por Krahenbuhl et al., 2024, representa um avanço importante nessa direção, ao promover adaptações que consideram as características etárias e as necessidades pedagógicas dos jovens atletas. No entanto, a efetividade dessa proposta depende de sua implementação coerente e do engajamento de todos os atores envolvidos. A discussão sobre a especialização precoce evidenciou os riscos associados à prática intensiva e exclusiva de uma única modalidade em idades precoces, incluindo o aumento da incidência de lesões, o burnout e o abandono esportivo. Em contrapartida, a diversificação esportiva e a adoção do modelo de desenvolvimento a longo prazo surgem como estratégias capazes de promover um desenvolvimento mais equilibrado, saudável e sustentável, ampliando as chances de que o jovem atleta atinja seu pleno potencial, tanto no esporte quanto na vida. A dimensão psicossocial, muitas vezes negligenciada nos contextos de treinamento, revelou-se fundamental para a formação integral do atleta. O desenvolvimento de competências socioemocionais, a promoção do bem-estar psicológico e a criação de um ambiente de apoio e acolhimento são elementos indispensáveis para que o jovem atleta possa não apenas render dentro de quadra, mas também se desenvolver como pessoa e cidadão. Como implicações práticas, as diretrizes aqui sistematizadas oferecem parâmetros para a atuação de treinadores, preparadores físicos, psicólogos do esporte e gestores esportivos, contribuindo para a qualificação do processo formativo nas categorias de base. Recomenda-se que os clubes e associações esportivas incorporem essas diretrizes em seus projetos pedagógicos, promovam a formação continuada de seus profissionais e estabeleçam mecanismos de monitoramento e avaliação do desenvolvimento dos atletas. Para pesquisas futuras, sugere-se a realização de estudos longitudinais que acompanhem o desenvolvimento de jovens atletas de voleibol ao longo de todo o processo formativo, investigando os fatores que contribuem para a permanência, o sucesso e o bem-estar dos atletas. Estudos comparativos entre diferentes modelos de formação, bem como pesquisas sobre a efetividade de intervenções voltadas para o desenvolvimento de competências socioemocionais, também são desejáveis e podem contribuir para o avanço do conhecimento na área. Em síntese, a formação integral no voleibol de base não se reduz à preparação de atletas para o alto rendimento, mas abrange a construção de pessoas autônomas, saudáveis, resilientes e socialmente integradas. Essa concepção ampliada do processo formativo exige um compromisso ético e pedagógico por parte de todos os agentes envolvidos, bem como a articulação entre as políticas públicas, as instituições esportivas e a comunidade científica. Ao investir na formação integral de seus jovens atletas, o voleibol brasileiro não apenas fortalece suas bases para a conquista de resultados em competições futuras, mas também cumpre seu papel social mais nobre, o de formar cidadãos. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Almeida, I.R. A psicologia do esporte aplicada no voleibol no terceiro ano do ensino médio para adolescentes de 15 a 17 anos. Repositório Uninter, 2022. 2. Araújo, Duarte et al. Ecological Cognition, Expert Decision Making Behavior in Sport. International Review of Sport and Exercise Psychology, v. 12, número 1, p. 1 a 25, 2019. 3. Correa, A. S. D. Contribuições do voleibol para a socialização e formação integral. Periódicos Ideal, 2026. 4. Joanella, A. Utilização da periodização ATR em equipe de voleibol feminino de base. Latin American Publicações, 2022. 5. Júnior, N. K. M. Periodização específica para o voleibol, uma organização do treino com bola. RBP FEX, 2019. 6.
Krahenbuhl, Tatiane, Machado, João Cláudio, Milistete, Michel, Leonardo, Lucas. Formação esportiva no voleibol de base, análise pedagógica do projeto da Confederação Brasileira. Movimento, V. 30, 2024. 7. Marques, R. F. R. et al. Relações entre atletas de elite e a especialização precoce no voleibol. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, V. 28, número 4, p. 589 a 600, 2014. 8. Ribeiro, Hudson Michel do Nascimento, Hungria, Domingos Evome. O planejamento para o voleibol na categoria de base, metas e indicadores. Recima 21, v. 7, n. 3, 2026. 9. Santos Mendes, M. et al. Incentivo dos componentes psicossociais na trajetória de atletas de voleibol. Cielo Argentina, 2017. 10. Alves, V. H. M. Aspectos emocionais na prática esportiva, educação física, saúde e desempenho. Dialnet, 2025. 11. Bueno, J. L. O et al. Alterações de estados de ânimo em atletas de voleibol. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, V. 13, número 5, p. 321 a 325, 2007. 12. Milistete, M. et al. Concepções de treinadores, experts, brasileiros sobre o desenvolvimento a longo prazo do jogador de voleibol. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, V. 24, número 3, p. 365 a 378, 2010. 13. Porati, M. et al. Nível de desempenho técnico tático e experiência em jovens jogadores de voleibol. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, V. 26, número 2, p. 237 a 248, 2012. 14. Souza, L. A. A prática do voleibol na escola e a formação de atletas. Repositório Unesp, 2023. 15. Voleibol Canadá. Long Term Athlete Development Model. Disponível em 16. USA Volleyball. 5 Things to Know About Sport Specialization. Disponível em Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.